Afinal de contas, o que é doping e como saber se uma substância é proibida ou não? Se você tem curiosidade e quer saber mais, então vem com a gente. Fala pessoal, aqui é o professor Dilon Brahim e nessa aula eu vou estar falando sobre doping, o conceito, a classificação e como identificar se uma substância ou método é proibido ou permitido. Mas antes de responder, aquele recado ultra mega importante, para você apertar o botão vermelhinho que está aparecendo aqui na tela para você se inscrever no canal. Temos uma meta de bater 2.000 inscritos, estamos nos aproximando dessa meta. E caso você ache que esse conteúdo te ajudou, compartilhe ou comente. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre o doping. O que realmente é o doping e a classificação. Doping é qualquer método ou substância que melhora a performance desse atleta ou até pode mascarar, mas que é proibido pela Agência Mundial Antidoping. Por que é proibido? Porque possivelmente essa droga ou esse método pode trazer prejuízos, malefícios para a saúde desse atleta e tem uma questão também ética, moral e até antidesportiva, baseando aqui no princípio da igualdade de competição durante as Olimpíadas ou qualquer prática esportiva. Mas a gente vai focar principalmente nas Olimpíadas porque estamos chegando próximo dessa belíssima competição. E quem regula isso é o ADA, que é a Agência Mundial Antidoping. Outro ponto importante é que muitas pessoas confundem, só drogas que são proibidas. Não, existem métodos que são proibidos. Um exemplo clássico é a gestação programada ou doping na gravidez. O que as mulheres faziam? Elas engravidavam de 2 a 3 meses antes da competição. A gravidez pode aumentar o que a gente chama de hemoglobina, que é um marcador que poderia estar associado com a melhora da resistência. Você consegue avaliar a hemoglobina pelo hemograma, é até um marcador para diagnosticar ou não anemia. E quando ela aumentava essa hemoglobina, possivelmente aumentava a resistência, ela competia e depois abortava. Essa prática ela foi proibida e ela foi bastante utilizada e difundida lá na Segunda Guerra Mundial, principalmente pelas alemãs. Uma prática proibida. Outra prática é o doping sanguíneo. E eu estou deixando isso bem claro porque as pessoas só pensam no esteroide anabolizante androgênico, somente no diurético, mas não. Existem várias drogas que são proibidas e métodos que também são proibidos. No geral, o Comitê Olímpico Internacional e a WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, eles se preocupam com a saúde do atleta, se o desempenho dele vai subir muito ou não, a questão da igualdade competitiva e também o princípio e a ética esportiva. E como eu disse para vocês, quem regula isso é a WADA, Agência Mundial Antidoping. E a WADA ela é atualizada anualmente, sempre no dia 1º de janeiro de cada ano, sai uma nova lista, uma nova atualização e classificação. Atualizada agora em 1º de janeiro de 2024, então vai ser atualizada em 1º de janeiro de 2025. Isso significa que todas as pessoas que trabalham com esporte de alto rendimento, focando em esporte olímpico, têm que estar sempre atento. O médico esportivo, bioquímico, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, profissional de educação física, a equipe tem que estar muito bem integrada para não vacilar e utilizar um método que seja ou substância proibida. E didaticamente, a WADA classifica as substâncias que são proibidas o tempo todo, ou seja, em nenhum momento o atleta pode utilizar essa substância. Temos aqui os agentes anabólicos, como testosterona, oxandrolona, que são os esteroides anabolizantes androgênicos, hormônios peptídeos, fatores de crescimento, substâncias miméticas, um exemplo aqui seria o GH, beta-agonistas, hormônios e moduladores metabólicos, diuréticos, que são bem usados pela galera da luta ou categoria por peso, em que o atleta tem que atingir aquele peso, ele vai utilizar o diurético para desidratar e bater aquele peso. É um método proibido, é uma substância, na verdade, proibida, o diurético. E agentes mascarantes, que são drogas que vão mascarar outras drogas. E temos aqui, no final, os métodos proibidos. E outra classificação são as substâncias que são proibidas durante, especificamente, a competição. Temos aqui alguns estimulantes, os narcóticos, os canabinoides e alguns glicocorticoides. E ainda tem as substâncias que são proibidas especificamente em alguns esportes. Aqui vou listar os beta-bloqueadores. Como assim, Odilon? São drogas utilizadas para cardiopatia e hipertensão arterial que visa reduzir o risco de um evento coronariano, principalmente reduzindo a frequência cardíaca.
São drogas que vão baixar a frequência cardíaca, por isso que o nome é beta-bloqueador. Só que em alguns esportes de precisão, como golfe, tiro esportivo, tiro ao alvo, o atleta ele tem que realizar o movimento ou realizar o tiro entre um batimento e outro. E se ele tem uma frequência cardíaca mais baixa, ele vai ter uma vantagem nesse esporte. Por isso que existem drogas que são proibidas especificamente nesse ou naquele esporte. E o exemplo mais clássico aí seria o tiro esportivo e beta-bloqueadores. Vou dar alguns exemplos agora de substâncias que são os agentes anabólicos. Temos os queridinhos aqui que muitos devem conhecer se você trabalha em academia, se você é professor de educação física ou nutricionista: oxandrolona, o estanozolol, a testosterona, são agentes anabólicos e são drogas proibidas em qualquer momento. O atleta não pode utilizar essas drogas. Temos aqui os estimulantes, que é a classe S6, e o mais conhecido aqui são as anfetaminas. Existem outras drogas, olha aqui a lista, como ela é bem extensa, e é muito importante que o profissional conheça essa lista da UADA. E existem os métodos proibidos, como eu já citei, também está na lista da UADA. Manipulação de sangue, manipulação química e física e o doping genético, que ainda não existe exame antidoping para o doping genético. Tem até um livro que só fala sobre doping genético, está na lista da UADA, não pode. Mas afinal de contas, como é que é feito esse controle do antidoping do atleta? São 5 passos. Primeiro, a seleção do atleta. E o atleta ele pode ser selecionado a qualquer momento, não somente durante a competição, mas durante, por exemplo, a preparação física dele. Ele pode ser ali, né, sorteado, uma seleção aleatória, ou porque ele é o campeão. Enfim, existem critérios para isso, mas existe a seleção do atleta. Aí esse atleta ele vai receber uma notificação de que ele vai ser testado. Existe a coleta da amostra, que é tanto análise de sangue, a coleta sanguínea, quanto da urina. E essa coleta ela é feita em duplicata, normalmente em 2 frascos, sem identificação do atleta. Existe a análise laboratorial e, no final, a gestão dos resultados, porque o atleta ele pode recorrer. E a mensagem para a gente levar para casa, pessoal: que doping é qualquer substância ou método proibido que melhora o rendimento do atleta, mas está associado com um prejuízo, malefício para a saúde do atleta. E também tem uma questão ética e antidesportiva de você utilizar essas substâncias ilícitas. Mas nós sabemos que no alto rendimento, grande parte dos atletas se dopam. A gente tem que lembrar que o doping ele está muito à frente do antidoping. Por isso que, em muitos casos, a amostra, o material biológico, ele é armazenado por até 10 anos e o atleta ainda pode perder a sua medalha, mesmo depois de 2, 3, 4, 5 anos. Existem casos que foram reconhecidos que o atleta tirou vantagem, depois ele perdeu a medalha. A UADA ela é atualizada anualmente, que é a Organização Mundial Antidoping, a Agência Mundial Antidoping, sempre no dia 1º de janeiro de cada ano. E o doping sempre estará à frente do antidoping. Não adianta, não tem jeito. Um exemplo muito conhecido foi do Lance Armstrong, que utilizava a eritropoetina. E na época a eritropoetina não era doping, não estava na lista da UADA. Quando ele assumiu, começaram a pesquisar sobre esse fármaco e depois entrou na lista da UADA. Se você for olhar, tem lá eritropoetina. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre doping, classificação e conceito, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. E a gente se encontra até a próxima aula. Aquele abraço.